Será que todo mundo pode vir a ser designer? Será que design realmente é para todos? A resposta é claro que é não. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Dar joinha é fundamental, dar joinha é de graça, faz uma diferença incrível para entender se o que a gente está entregando é relevante, para o YouTube também conseguir catapultar a nossa mensagem para outras pessoas. Aperte o sininho para receber mais notificação. Ouça nossos podcasts, eles estão sensacionais. É o maior podcast do país, diretamente ligado à profissão de design, não falando especificamente só com uma categoria, mas falando com várias categorias e várias facetas, onde a gente fala sobre design, inovação, negócio. Então, roda a vinheta. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios. Durante muito tempo, na minha própria formação, eu acreditei que, depois de 5 anos mesmo formado, quando eu já estava com o escritório lá, com o No Design, eu acreditava, e a gente meio que acreditava, que todo mundo poderia vir a ser designer. Mentiroso! Existia uma grande discussão se design era artista, se design não era artista, existia muito essa questão em volta. Toda a discussão da própria profissão. Ah, sim, todo mundo pode ser designer, simplesmente para ser designer tem que ter criatividade. Depois desse tempo, eu comecei uma jornada diferente, também junto com a minha própria jornada da minha empresa, a Atom Studios e a Núcleos, que é dedicada justamente a fazer livros de informação sobre a profissão, sobre design, sobre negócios. Uma coisa que eu andei reparando nesses 15 anos da vida acadêmica é que eu cheguei à conclusão que não são todos que podem ser designers. Design tem uma habilidade específica, tem uma condição específica. Se você me perguntar se você pode se transformar em um, assim como qualquer outra profissão, precisa que a pessoa que está exercendo essa profissão entenda o cerne da profissão. Se você entra em qualquer uma dessas profissões e acha simplesmente que direito é você defender as pessoas e a não entender das leis, entender como funciona a máquina em si, como você pode defender, de que maneira você pode defender, e se você não tem estômago para aguentar alguns tipos de porrada que você vai receber, você não vai aguentar a profissão. Você não vai aguentar ir para frente na profissão. Só que será que você está preparado para tomar a porrada pelo ideal correto? O designer, ele, por essência, por base, ele é um projetista. Quando também se fala que o design trabalha com várias coisas, ele tem várias funções, tem um pouco de engano e exagero. Por exemplo, a minha geração foi educada que o designer tinha que saber desenhar bem, modelar bem, escrever bem, pesquisar bem, fazer tudo muito bem. Simples assim. E, na verdade, você acaba se especializando em algum setor. O próprio direito, engenharia, medicina, que tem várias áreas, você tem subdivisões. Eu não sou a favor dessas subdivisões no momento da execução de quando você está aprendendo, mas eu sou a favor sim na hora da sua especialização. Eu acho que toda a faculdade devia dar as bases fundamentais de toda a carreira na jornada da faculdade. Depois tinha que ter a sua especialização. Quando a gente fala que o designer tem que ser especialista em várias áreas, parece que a gente tem que desenhar bem, que modelar bem, que escrever bem, e de fato não é isso que acontece. O que a gente sabe muito bem é gerir uma estrutura, gerir um projeto. Não quer dizer simplesmente falar para onde vai e como vai, né? Tipo, eu sei gerir, eu vou mandar. Pelo contrário, você faz parte, sim, da equação. Você tem que entender dentro daquela equação de um projeto, dentro do roadmap, né, que o pessoal gosta de falar, quer dizer, essa linha de montagem no projeto, onde você pode mexer e de que maneira você pode mexer. O designer, ele não é um generalista como característica de profissão. Ele é um generalista quanto característica projetual. Cada um de nós tem uma habilidade, um jeito de olhar o mundo. Você pode chamar isso de habilidade, de dom, do que você quiser. Eu já conheci pessoas que desenhavam muito mal e se desenvolveram tanto que foram trabalhar em fábricas de desenho de automóvel, por exemplo, design automotivo. Não entendiam nada de língua ou muito mal de língua e viraram excelentes escritores ou redatores. Só que o design enquanto profissão tem que ter uma habilidade, que é a condição de permear e permitir. Aquela história da empatia e alteridade, onde alteridade é eu me colocar no lugar do outro e empatia é entender o outro. Esse é o fator fundamental da profissão. Existem várias categorias de design, existem várias formas de praticar a profissão. Só que você tem que escolher qual é a sua principal habilidade. Uma coisa que eu comento é prestar muita atenção no que você gosta. Aí sim você pode potencializar e encaixar na profissão de design. Qual é a grande vantagem da profissão em si? A gente pode sim,
eu acredito fazer desde uma agulha até um foguete, só que cada um de nós tem uma habilidade maior em alguma condição. Agora o mercado consumidor quer olhar através dos objetos, entender de onde eles vieram e para onde eles vão. E se você não entende esse sistema, não entende que isso acontece na cabeça do consumidor e das empresas, você também não vai entender como desenhar um mundo melhor, desenhar formas melhores, entender onde vai entrar as suas ações. Faz parte sim da profissão de design. Quem pratica um ou outro lado somente está praticando um pedaço, mas vai ter alguém que vai ter que gerir isso. Então vamos dizer que eu olho lá para o Canvas, tem um Business Model, né, que está aparecendo aí, e aí o Business Model a gente divide aí em 3 grandes áreas, né? A parte da direita a gente fala que é uma parte mais emocional, que a gente está falando do posicionamento do cliente, canal, a proposta de valor. Do lado esquerdo a gente está falando aí das fontes, né? As principais fontes dos keys, tudo que a gente coloca aqui, que é a estrutura, os parceiros-chave e muita coisa que são fundamentais para que aquele negócio exista, né? Embaixo a gente tem o quanto de custo a gente tem nesse terceiro pedaço e a fonte de receita. Se o design não entende que um projeto, uma empresa, tem esse roadmap inteiro, tem essa fotografia inteira, ele não vai entender como fazer projeto. Existe, de fato, design gráfico, design UX, design de interface, design de produto? Na verdade, existem pessoas que se especializam mais porque gostam e admiram mais algumas coisas assim. Essa questão de divisão que acontece em algumas universidades ainda, elas só acontecem para facilitar o entendimento que você quer ter. Fala, eu gosto mais de ir para essa área me completa. E eu vou dizer, é muito mais complexo do que fazer produto, por exemplo, em alguns graus. Por que eu falo que é um pouquinho mais complexo? Porque dentro do próprio sistema do design de serviço, às vezes você tem que encaixar um produto, às vezes você tem que encaixar um gráfico, você tem que entender onde encaixar as coisas e de que forma encaixar. Porque o que a gente entrega para as nossas empresas e para os negócios são respostas que eles não estão sabendo enxergar e que a gente vai procurar investigar e achar sempre. Tem que gostar muito de estudar, ir atrás e investigar até o fim. E sempre questionar o status quo. A nossa profissão, ela é provocada para diferenciar esse status quo, para sair do status quo. Isso é inovação. E esse status quo não quer dizer simplesmente você mudar o espírito do tempo ou mudar um estilo. Às vezes é mudar uma forma de fabricação, às vezes é mudar uma forma de impressão. E às vezes é mudar um shape inteiro, uma fábrica inteira. Todo mundo pode entrar na faculdade, até corrigindo, mas não são todos que vão se transformar. Você tem que entender que design trabalha, antes de tudo, não com forma, não com shape, não com estilo, mas com projeto. E dentro desse projeto existe forma, estilo e shape. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, dá joinha que isso é muito importante pra gente. Ouça nossos podcasts para descobrir o universo amplo que o design tem e quais são as outras facetas que você pode trabalhar dentro disso. E até a próxima!